Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Vou ajustar as coisas aqui, de fundo. O vídeo da vez é um FD de anime, é claro, do fórum do anime. E quando tem abertura, se é que não foi cortada pelo YouTube, que eu vou descobrir quando eu postar, e a ending, então é fórum do anime. O anime da vez é Kuchu Branco. Kuchu Branco foi um anime já bem antigo no fórum, que as pessoas estavam tentando eleger ele para debater semanalmente. Semanalmente, acho que não. Não lembro qual a rotina de episódios, acho que é 2, 3 por semana. Não, são 3 episódios por semana. Então, a cada 2 dias debatia um episódio, né? É um anime de 11 episódios, lançado em outubro de 2009, na última temporada de 2009, né? Virando a década já. De 2009 para 2010. Um anime bem diferente, como vocês podem ver pela abertura. É um anime que eu vou falar um pouco do plot dele e da estrutura da animação dele, da estrutura de proposta narrativa do anime, pode dizer assim. Aliás, Kuchu Branco eu já fiz uma AF, um dos meus primeiros AFs de anime que o Léo tinha pedido, né? O Léo tinha encomendado. Falando, faz esse anime e tal, que eu tinha visto. Eu não tinha visto Kuchu Branco, eu não sabia do que era. Agora eu sei do que é. E o anime não é ruim. Na verdade, ele é fora da caixa. É excêntrico, é novo. Ele é um anime que consegue inovar muito. Tanto na proposta, quanto na narrativa, quanto na dinâmica interna da obra. Assim. É um anime bem interessante. Falar um pouco do plot dele em geral. Ele é um anime de psicologia. Psicanalista, eu ia falar psicanalista, porque é da área da medicina, é psicanalista, não é psicólogo, é psicanalista. Mas é da área da psique, né? Enfim. E vinculada a uma pós-graduação na medicina, né? É uma área da pesquisa mental. Medicamentosa. Não é tratamento de relação interpessoal com um profissional da mente, quem é o psicólogo. Mas é um profissional da fisiologia mental. Ou seja, dos parâmetros e distúrbios, eu diria, psicossomáticos, psicológicos e que se desdobram na realidade prática do dia a dia. Eu acho que é do mundo da psicologia. O Irabo Sensei, que é o doutor do anime, ele trabalha mais com a psicologia, ele não receita tanto medicamentos, mas ele trabalha num hospital que dá a entender que ele é um psiquiatra. Pode ser assim. Então eu fico na ambiguidade. Como ele não trabalha receitando medicamentos, ele pode ser só um psicólogo ou um psicomédico, alguma coisa do gênero, na linha do meu termo. Mas é isso. Então cada episódio é uma doença, um transtorno, não é doença, é uma circunstância onde o paciente da vez tem uma dificuldade social, pode ser, sei lá, medo de alguma coisa, uma fobia, pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, pode ser um hábito, um vício em celular, ou um vício em alguma coisa que destrói a estabilidade dele de ser indivíduo, de exercer a sua plenitude como pessoa no mundo. Então, o Dr. Irabo, o Ishiro Irabo, ou Irabo Ishiro, não sei, acho que é Irabo, eu não sei qual desse primeiro, o Dr. Irabo, ele é o médico da vez, ele é o médico excêntrico, a sala de consulta dele é tipo surreal, é tipo você entrar no universo da fantasia. Essa sala de consulta, ele atende você de maneira extremamente pouco ortodoxa, ele é praticamente um porra louca, pode ser assim. Porque é a viagem do anime. O anime ele quer transmitir a psicologia através de uma metodologia que na realidade não é assim, mas na fantasia dessa psicologia, desse tratamento psicológico, você tem a possibilidade de entrar no mundo da mente, o mundo do caos, o mundo da diversidade. Que é o consultório do Dr. Irabo, que é o próprio Dr. Irabo, com os seus meios extremamente pouco ortodoxos. Ele é um avatar, ele não é só um médico. Ele é um avatar, como se fosse um anjo da guarda ou algo do gênero, que acompanha os pacientes no decorrer de uma semana, 2 semanas, uma semana e meia. É do dia 16 de dezembro até o dia 25, se eu não me engano, talvez no máximo 26, eu não tenho certeza, mas pelo menos até o dia 25 de dezembro. Nesse período de tempo é onde o anime passa.
Todos os 11 pacientes dos 11 episódios são desse período de tempo. Tem o calendário que aparece todo santo episódio mostrando o início do atendimento e o fim do atendimento e o processo do atendimento. Ele atende esses 11 pacientes durante essa sessão de 15 dias, não chega a 15, não, há uns 10 dias, 10, 12, máximo dias, que é do dia 16 ao Natal, um pouquinho depois do Natal. Se não me engano vai estar dia 26, mas eu estou bem por cima, não lembro até que dia vai o último paciente. Mas é a trajetória do Dr. Irabo atendendo 11 pacientes no decorrer de um período específico no mês. E cada episódio é um paciente, mas eles se interconectam. Cada paciente está inserido num cenário conjunto, um cenário que os outros e demais pacientes estão existindo. Tem paciente de tudo quanto tipo. Tem repórter, tem acusa, tem estudante. Só que só são pacientes masculinos, não tem uma paciente feminina. Só tem distúrbios mentais tratados e orientados por personagens masculinos. Como é que é a dinâmica do Dr. Irabo? O personagem é dentro do consultório, que é uma espécie de porão, assim, a ambientação é como se fosse um lugar obscuro, no fim dos confins do hospital. Entra nesse escritório que, na verdade, em vez de ser um porão, é uma espécie de mundo da fantasia. Nesse mundo da fantasia, ele diagnostica a síndrome que o paciente está, ele aplica um medicamento placebo, que eu não tenho ideia o porquê, que é a rotina do anime, que é uma agulha gigante com um conteúdo enorme, assim, tipo, sei lá, quase 250 ml de algum tipo de vitamina que ele enfia em todo paciente que aparece lá. E ele é fissurado no sofrimento do paciente ao receber essa injeção. Quem dá essa injeção é a Mayumi, que é a enfermeira dele. É um dos X do anime, da estética do anime, da narrativa do anime, eu já falo da Mayumi. Mas voltando, então tem toda uma rotina, todo paciente vai para o escritório, para o consultório dele, o consultório dele é surreal. Adentra, ele descobre qual é o problema do paciente, ele faz um diagnóstico porco. Ele não é psicólogo nesse sentido, porque ele não ficou ouvindo o paciente, ele só faz um diagnóstico, aplica um resultado e começa a acompanhar o processo de vivência do transtorno, que é o paciente com o transtorno, no decorrer do episódio inteiro. Até que no último dia, que é o 12º dia, o paciente não está necessariamente curado, mas ele está equilibrado. Ele volta à sua zona de conforto, entre aspas, à sua zona de equilíbrio, junto ao seu transtorno que não é curado. Em definitivo, né? Mas é controlado, pode dizer assim. Tem diversos tipos de transtorno. Tem um episódio ou outro ali que é mais pesado, que você vê que o transtorno ele é mais doente, assim, que afeta demais a pessoa, mas todos os episódios em si, o transtorno é bem... destrói a vida da pessoa. São rotinas psicológicas que são, de fato, entendidos como doenças psicossomáticas que arrebentam com o seu dia a dia, que arrebentam com o seu equilíbrio como ser humano e ser social, individual, funcional na sociedade. Essa é a parte do plot geral do negócio. Eu não vou falar de plots específicos. Eu vou falar da corrente. É a corrente mais... que é a moral da história. A moral da história do anime é o seguinte. Todo ser social não é perfeito. Todo mundo é imperfeito. Ninguém é perfeito. E a moral do anime é... todos têm dificuldades, sofrimentos, todos estão interagindo num ambiente de pressão, de estresse, que é interagir uns com os outros e causam uns aos outros sofrimentos dos mais diversos. Os sofrimentos psicossomáticos são sofrimentos sociais, os sofrimentos do mundo e para o mundo, os medos em relação ao mundo, aos traumas, aos transtornos, às cicatrizes, não apenas sociais, mas do cotidiano da sua própria vida. É o seu processo de vida que vai acumulando peso, que vai acumulando desgaste. E nisso você se torna uma pessoa fragilizada. E quando você está fragilizado demais, você vai procurar ajuda. Essa é a soma. Então todos são canários. O que é ser canário? Canário tem a metáfora do canário da mina de carvão. Um canário de mina de carvão. Sempre numa mina de carvão você tem um passarinho que fica cantando enquanto os mineiros trabalham. O passarinho fica na gaiola. Se o passarinho, e alguém fica meio que de olho no passarinho, se o passarinho morrer, é o primeiro sinal de que ali tem monóxido de carbono ou algo tóxico na atmosfera. O passarinho é o primeiro a morrer. Se o passarinho morrer, se o passarinho estiver doente, você percebe que o ambiente é tóxico. E todos os pacientes, os 11 pacientes do Irabo Sensei, do Dr. Irabo, são pacientes que são canários de mina. Você percebe que eles estão passando mal, que eles estão adoecendo. Por quê? Porque o ambiente é tóxico. Só que, logicamente, ele não vai salvar o mundo, ele não vai conseguir tirar a toxina da mina.
Os funcionários da mina, quando eles veem com ambiente tóxico, eles saem da mina porque deu problema, aí faz uma investigação e tal, para ver se pode voltar a trabalhar. No caso de um canário, que é a sociedade, as pessoas são canários de mina, as pessoas têm problemas mentais, problemas psíquicos, psicossomáticos e transtornos relativos ao seu comportamento e aos seus sentimentos e estão perturbadas emocionalmente, fisicamente, o seu equilíbrio está abalado. Então, o canário tem que ser ajudado e auxiliado para que ele sobreviva. E o canário ele tem que ser readaptado, retirado do ambiente tóxico, colocado num ambiente saudável, salubre, para ele regenerar, para ele voltar à sociedade, para ele voltar a cantar, para ele ser uma pessoa produtiva na sociedade. Essa é a corrente e a metáfora final do anime, que é o último episódio, que é muito interessante. Aliás, ele conecta bem um dos episódios do meio do anime, que é um episódio de um menino jovem, um adolescente do ensino médio, tem um distúrbio de vício em celular e vício por causa de falta de contato familiar e tal. E alguns episódios eles se conectam mesmo. E esse episódio em específico, que é o último, e esse do menino, se conectam infinitamente. Porque um salva o outro, vira uma espiral ali que um episódio engrandece e complementa o outro definitivamente. Então tem esse panorama no anime do Kuchou Buranko, que é muito legal. É um anime com uma temática trabalhada de maneira extremamente diferente, tão fora da caixa, tão pouco ortodoxa quanto o próprio Irabo, e fundamentalmente, até certo ponto, madura. Madura no sentido de que ela tem uma mensagem correta. A mensagem é pé no chão. Entretanto, ela é feita de maneira fantástica, maneira fantasiosa, surreal, para dar uma narrativa de anime. Então, é um anime com um pé no anime e com um pé nos distúrbios ou nos processos problemáticos da sociedade real. E é aí que entra a estética do anime, que encaixa como uma luva também. Embora seja... não encaixa como uma luva no sentido de que seja bom, mas encaixa como uma luva no sentido de que segue a premissa básica do anime. Qual a ideia do anime? O Irabo, ele tem 3 personalidades. Ele tem a personalidade dele que é o Joker, que é a personalidade dele o ursinho, que é toda colorida, que ele usa uma máscara não... meio que uma fantasia de urso, ele é como se fosse uma pessoa sem identidade nenhuma. É um doutor vazio. A gente sabe que ele é vice-presidente do hospital, mas só isso que a gente sabe. E praticamente não sabe nada dele. Ele é um Joker pleno, assim, é um coringa, é tipo um doutor insano. Ele é completamente pirado. Tem a personalidade dele que é a mais adulta, entre aspas, que usa uma orelhinha de rato, acho, se eu não me engano, que é o meio termo dele, que é a personalidade dele meio, não Joker, mas satírica, um tanto jocosa, e tem a personalidade dele que é infantil, que é ele com uns 12 anos em média, que é um molequinho vestindo roupa de doutor, que é a personalidade mais séria dele. A mais madura dele é a personalidade infantil. E conforme ele envelhece, e quando ele tá com a máscara de urso, ou com o rosto de urso, eu vou passar umas imagens aqui no Google pra vocês terem uma ideia. Vocês deram uma ideia do que eu tô falando, né? Da estética do anime. Aí vocês vêm junto comigo, porque é ruim de pegar de eu só falando. Quando ele tá assim, ó. Tem ele o menininho aqui, ele é a máscara de urso, e tem ele aqui como um loirinho com umas orelhinhas estranhas. Então, quando ele tá com a personalidade mais, digamos, fora da curva, é ele como a máscara. Então, o Irabo, ele é fora da curva demais. Ele é um doutor da insanidade. E essa aqui é a Mayumi, que é interpretada por uma... Aliás, agora eu vou chegar na parte de alguns detalhes importantes desse anime. Um detalhe importante é o Dr. Fukui, o Fukuichi, que ele é de fato um médico, psicanalista, que dá um suporte no anime, logicamente é um suporte leve. Ele entra para dar um aprofundamento nas teorias psicanalíticas, nas teorias psicológicas, e explicar um pouco qual é o distúrbio da vez, o distúrbio do episódio. Ele dá umas entradas assim bem pontuais, ele é bem utilizado, mas é um pouco estranho. Eu fiquei um pouco incomodado, mas depois eu acostumei. Mas é a parte central do anime. Ele explica o transtorno, mas ele não aprofunda. Ele só explica de maneira mais leve possível. Aí tem vários personagens aqui, como vocês podem ver. São todos os protagonistas masculinos pacientes do Dr. Irabo. E todo protagonista, ele tem um ator que interpreta e é animado em volta. Diferente de Rotoscopia, onde você tem o ator que é animado que é por cima da atuação do ator. É animado como se fosse uma animação, a técnica aqui é a mixagem, é híbrida. O que é uma técnica híbrida de animação? A Mayumi,
De vez em quando ela aparece em anime, como 100% anime. Na maior parte do tempo, se eu não me engano, ela aparece como um personagem humano. Ela é uma espécie de... como é que é o nome? Live action ambulante dentro do anime. É um live action ambulante. Por quê? Porque ela mesma, com um cenário verde, provavelmente, né? Um cenário verde que vai ser animado em volta. A animação se dá em volta dela. E ela tá atuando como personagem mesmo. Ela é uma atriz, de fato. Ela não é uma seiyuu, ela é uma atriz. Ela está atuando como personagem dentro da obra. Ela é uma modelo, essa Mayumi, não lembro o nome dela. O personagem dela é Mayumi. A Yumi Sugimoto. É uma modelo famosa do início dos anos 2000, acho que não sei como é que tá a carreira dela agora. Mas aquelas modelos multifacetadas que cantam, que fazem pose para revista, que vão em programa de auditório, essas modelos que o Japão tem que chamado idols, né? As idols, mais ou menos. Então a Mayumi é importante por causa disso, tanto por ela representar a personagem Mayumi, né? A Yumi, no caso a Yumi representa a Mayumi, quanto pelo fato de ser alguns elementos live action. Todo personagem, tirando o Irabo, acho que todos os antagonistas não, os pacientes, eles têm... Não, todos os pacientes, eles de fato têm um humano, uma pessoa, interpretando ele por alguns momentos, dando o rosto do paciente. Então, assim como o Fukuichi e a Mayumi, os pacientes do Irabo também têm a humanidade preservada, no sentido de terem humanos que têm em volta de si as cores surreais do anime. As cores surreais do anime são essas cores aqui, como vocês podem ver. O anime é paleta de cor colorida, ao extremo. No máximo possível. Eles tiram completamente a capacidade de sei lá, de ser cinzento. O anime ele é cor pura. Assim, é muito legal isso. Ele trabalha com essa estilística, né? Eu acho muito boa a estilística dele. E tem uma coisa que eu esqueci de falar. Todo paciente, depois que toma a injeção de vitamina, ele é representado por uma metáfora de um animal. Eu não consegui ler as metáforas de animais, mas os animais, eles representam os distúrbios do paciente. Por exemplo, esse cara virou uma foca, esse aqui virou um guaxinim, aquele virou um cavalo, esse aqui virou um galo, alguma coisa do gênero. Então, o Irabo, ele dá a injeção, a Mayumi dá a injeção pro Irabo, o Irabo fica todo vidrado porque ele gosta de ver os outros sofrerem. É engraçado. Aí, depois que ele ganha a injeção, que é essa injeção que vocês estão vendo aqui, embaixo, o paciente, tirando 2, 9 dos pacientes se transformam em bichos. O penúltimo paciente não se transforma em bicho, parcialmente, naquele momento, só um momento que ele se transforma, porque ele é dito como se ele estivesse vendo no passado, que é um episódio muito legal, que é como se uma pessoa não conseguisse abandonar a história, abandonar o passado. E o último episódio é muito legal porque é um episódio onde ele fala que as pessoas têm que se focar na família e tomar cuidado e equilibrar a vida familiar com a vida do trabalho. Quando você é workaholic e só fica vidrado na sua vida profissional, você acaba maltratando as pessoas, fazendo elas sofrerem e causando distúrbios mentais nas pessoas ao redor. E esse é o plot do último episódio, que é um doutor que é totalmente viciado em trabalho, embora seja um bom doutor, mas ele causa distúrbios nos parentes dele, no caso no filho e na esposa deles. E no penúltimo episódio é o cara que é um cara lendário, um político, um diplomata, que acabou criando um distúrbio de medo. Enfim, tem vários distúrbios ali. Eu não vou falar dos distúrbios que eu não vou conseguir dar conta. Mas então, tem essa estética de anime estritamente colorido, com doenças psicossomáticas das mais bizarras e ao mesmo tempo das mais reais, porque são doenças absolutamente comuns no cotidiano. Só que logicamente não é todo mundo que é doente. Doente no sentido de terem esse tipo de característica, né? Porque não é bem doença, é um distúrbio, eu diria um distúrbio, uma desregulagem. Você está desregulado, você está em sofrimento. É um estado de sofrimento. Então, esse estado de sofrimento leva às diversas dificuldades que você tem no dia a dia, entendeu? Dificuldades terríveis. E o anime tem um bom humor, o Irabo é hilário e tal, ele faz as piadas dele. Tem vários episódios muito leves, assim, episódios que são mais tranquilos. Tem um outro episódio mais denso que você fica realmente com sim, um peso, né? Porque o episódio é mais denso, ele causa um certo mal-estar. É o caso acho que do 9º episódio causa um mal-estar. O episódio último causa um mal-estar. Então é um anime que pode te causar um pouco de embaraço, de medo, talvez. É um anime que dá uma tensão, mas é uma tensão um tanto quanto descontraída. É uma tensão da insanidade, pode ser assim. Então ele tem uma tensão um pouco construída e problemática ali, né?
E Kuchiburanko é original. Ele é o anime original no sentido pleno da palavra, porque ele não tem obra base. Ah não, ele tem uma novel. Ah, pensei que não tinha obra base. Mas ele é muito bem feito, assim. É muito bem feito. Pensei que fosse original. Mas ele é da novel. Adaptação, no caso, então. Mas o cara que fez ele, deixa eu ver qual é o diretor. Não conheço esse cara. Mas enfim, um tal de Kenji Nakamura. Quer dizer, conheço um pouco, né? Por ter visto alguns outros animes. Mas, enfim, terminando aqui. O Kuchiburanko é um anime que tem essa corrente final do canário das pessoas terem doenças psicossomáticas causadas pelo ambiente de estresse, ou seja, pela mina social, pode dizer assim, com a surreal como ponto de fuga, muito interessante, com essa estética híbrida entre anime e live action, bem aplicada, funciona na identidade visual do anime, flui muito bem. As doenças são bem contextualizadas, dá para pegar as doenças, os distúrbios, né? As doenças, os distúrbios, dá para pegar bem. O tratamento, esquece, não é ortodoxo, aquilo ali é só fantasia. Mas, em geral, a mensagem é transmitida. A mensagem é bem transmitida mesmo. Então, esse aqui é Kuchiburanko, é um anime bacana, vale a pena ver. Não é um grande anime, não é um grande marco, mas é um anime fora da curva, com certeza. E por ser fora da curva, ele é um anime referência numa experimentação. Ele é muito experimental. E funciona muito bem sendo experimental. E agora, a amplitude dele não é muito grande. A amplitude dele é a sinceridade dele em cumprir a sua premissa. Ele cumpre a premissa dele, como eu falei, é a dos canários sociais, que estão adoecendo por causa das interações sociais, da interação com o mundo, e cumpre muito bem a premissa e entrega bem. O plano de fundo do Irabo fica ambíguo. A Mayumi é um carisma ambulante, é uma modelo, ela é gente boa, e ela leva o anime um pouco nas costas. Ela é sensualizada, um pouco sexualizada, mas tudo bem, até vai. Porque ela é tipo aberrante, né? Um consultório com uma enfermeira com uma roupa rosa chamativa e um pouco amostra algumas coisas para dar uma sensualidade mais extravagante. Então, tudo bem, faz sentido, é divertido. As piadas usadas nisso é divertido. A injeção é divertido. Então o anime flui bem. É um anime curto, então também é de boas, tá? É facinho de ver. É um bom clube também. Se for pensar, é um bom anime para clube. Então me estendi demais, não vou me estender mais, só achar o finzinho dele aqui. Eu peguei o último ending dele. O último ending ele dá um panorama maior de todos os personagens que trabalharam nos 11 episódios. E ele dá um destaque também para Mayumi, que eu acho importante. Aquela atriz que interpretou ele quase leva metade do anime nas costas sem querer, né? E é muito legal esses esquemas que eles fizeram de híbrido, de live action com animação. Eu achei bem diferenciado e funcional, embora bem diverso mesmo, bem diferente do normal. Então eu vou cortar aqui a trilha de som do fundo, vou aumentar aqui. Vou cortar minha voz, eu vou gravar a ending para vocês e me despedir. Obrigado pessoas por me ouvirem, esse é um anime legal. Obrigado Léo por ter recomendado o Aforismo e por ter visto esse anime e me instigado também. E é isso, pessoal. Vale a pena ver esse anime. Bem interessante, bem diferentão. É isso aí. Falou, pessoas. Eu vou gravar aqui ainda pra vocês. Espero que o YouTube não corte. Então,